Vamos fazer uma reflexão em cima do nosso poder judiciário, não é? Então, vamos considerar aí a importante presença do GAECO em Ponta Grossa. E continuo dizendo, a presença do GAECO aqui na terça-feira da semana passada merece ser festejada pela comunidade. Lamento o silêncio, né? Lamento não ter ouvido um único vereador, um único deputado, uma única manifestação de uma entidade de classe, né? Porque as pessoas são conhecidas, mas então as conhecidas podem cometer as maiores arbitrariedades porque são conhecidas, não tem problema. Os distantes, esses são bandidos, são ladrões, são corruptos, são desonestos. Não, é preciso tratar as coisas como elas são. Doam ou deixem de doer. Quero repetir aqui uma frase latina, clássica, né? Que ensina, então a frase latina diz assim: amicus Plato, sed magis amicus veritas. Ou seja, eu sou amigo de Platão, né? Grande figura, né? Filósofo, mas sou muito mais amigo da verdade. Então, acima de tudo, a verdade. Então vamos lá. Então o GAECO veio aqui. Claro que o GAECO não é um grupo de amadores, não. Grupo de profissionais, profissionais da Polícia Militar, profissionais da Polícia Civil, profissionais do Ministério Público. Um grupo de elite, um grupo da elite pensante de uma força de segurança. O GAECO vem depois que já foi feito todo o trabalho de campo, já foi levantada muitas situações, já houve gravação de conversas telefônicas, tudo dentro da lei, né? E nesse caso aqui houve até fotografia do vereador saindo lá da TV Vila Velha, de propriedade do João Barbeiro, pelo que o GAECO fala assim, uma pasta condizente com carregamento de dinheiro, porque se fosse aí 10, 20 mil, punha no bolso, sinal que era mais dinheiro, né? O vereador Walter José de Souza já falou em 15 mil que teria recebido do Barbeiro, por meio da dinheiro que veio da empresa Cidatec, né? Então vamos lá. Então a primeira instância autoriza que o GAECO faça a investigação e decreta a prisão. Aí, recurso para o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça diz: continua preso, dadas as circunstâncias, dado o interesse público, né? Todo o trabalho. Tô bem. Aí recorre para Brasília, né? Para o Superior Tribunal de Justiça, e lá o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, de pronto manda soltar. Não, mande para casa, só põe a tornozeleira lá, mas que fique em casa, né? Ou seja, a insegurança jurídica no Brasil hoje está nos tribunais superiores, tanto estadual quanto a federal. A justiça funciona muito bem na primeira instância, funciona muito bem na segunda instância, e a terceira instância desarticula tudo. Então pode-se dizer que a justiça no Brasil, na primeira instância e na segunda instância, segue à luz do direito. E a justiça no Brasil, nos tribunais superiores de Brasília, age de acordo com a luz da conveniência política, né? Porque não faz sentido, se a primeira instância e a segunda instância estão mais próximas da realidade, tem muito mais condições de avaliar a situação do que o Tribunal Superior, que precisa apenas analisar tecnicamente. Tecnicamente, aí onde está o lado da tecnicidade nessa questão? Por isso, a decepção da sociedade na justiça, ela teve um momento de encantamento ali com o Supremo Tribunal Federal na questão do mensalão e na questão do petrolão, que o ministro Luiz Fux lembrou ainda ontem. Mas hoje o Supremo Tribunal Federal
não é nem sombra do que foi aí há 10 anos atrás, nem sombra. Hoje o Supremo Tribunal Federal é uma instituição maléfica para a sociedade brasileira, para a democracia, para o ordenamento jurídico do Brasil. E o puxadinho lá, o Superior Tribunal de Justiça, mais ou menos segue na mesma linha. Então, isso explica esse sentimento de frustração da sociedade brasileira, porque tratando do caso presente, então, o João Barbeiro foi o primeiro beneficiado aí desse pedido no Superior Tribunal de Justiça. Ontem foram soltos, né, o presidente da autarquia, o ex-presidente da autarquia, porque já foi exonerado, o Roberto Pelissari, e o vereador Ricardo Zampieri, porque a prisão deles era temporária, era 5 dias, houve a prorrogação que iria até no dia de hoje, os 10 dias. Então, dentro da mais absoluta normalidade estabelecida pelo GAECO. Mas o Barbeiro era prisão preventiva, sem prazo, como os outros 4 que lá se encontram ainda, né? Mas o ministro aí autorizou. Então, por isso que nós falamos ontem que o Barbeiro tem ligações políticas, né? O Barbeiro foi secretário de Estado no governo da Cida Borghetti, o marido da Cida Borghetti é líder do governo lá em Brasília, o deputado Ricardo Barros. O Barbeiro trabalhou em Brasília, na Casa Civil, ao tempo da Gleisi Hoffmann, chefe da Casa Civil do governo da presidente Dilma Rousseff. Então, a imagem que os tribunais superiores passam para a sociedade é muito ruim, é muito depreciativa do que se imagina seja a justiça, né? Este caso, claro que a nível de Brasil é um caso pequeno, mas para Ponta Grossa é um caso relevante. É um caso relevante porque o simbolismo, né, além da objetividade da presença do GAECO para Ponta Grossa, é notável, porque foi decretado aqui um divisor de águas, né? Aquela história, quem estava agindo desonestamente, criminosamente, corruptamente, que tome cuidado, que a partir de agora o GAECO veio a primeira vez, ou seja, a porteira está aberta. Então nós podemos ter 2 marcos na nossa história. Vamos lá, no tempo do Ciro Martins, um marco extremamente positivo do Ciro, homem decente. Aliás, a palavra corrupção não se pronunciava naquele tempo em Ponta Grossa, não existia o termo corrupção. O Ciro trouxe a industrialização para Ponta Grossa. Então existe a história de Ponta Grossa até o Ciro e a história de Ponta Grossa depois do Ciro Martins, que ganhou a eleição em 1968. Em 72 elegeu o sucessor dele, que foi o Luiz Gonzaga Pinto. Então é um grande marco positivo que orgulha a cidade, as pessoas de bem, porque houve uma revolução econômica e com o processo de industrialização, Ponta Grossa retomou o seu crescimento. Muito bem. Então agora, nessa data aí do dia 15 de dezembro, a presença do GAECO mostra esse choque, esse combate à imoralidade, à indecência, à desonestidade, à prática de crime na função pública. Não, é preciso que os nossos vereadores, o prefeito, o vice-prefeito, os secretários que cuidam do dinheiro aqui da nossa gente, sejam pessoas dignas, pessoas decentes, pessoas honestas, que não transformem essas funções em balcão de negócio, que nunca mais se ouça, por exemplo, como eu ouvi, falei aqui, que era preciso que a Câmara fosse renovada em número significativo, porque ela está ficando muito cara para a sociedade. Ou seja, o cidadão vai pedir lá alguma coisa, tem preço, mas daí o vereador está lá para fazer negócio, não é mais para cuidar dos interesses da sociedade, não é mais para fiscalizar o executivo, não é mais para fazer leis. Ou seja, nós temos que exercitar a nossa capacidade de indignação. Nós temos que saber protestar para defender o patrimônio nosso. Qual é o maior patrimônio da nossa comunidade? Uma história de gente decente,
pessoas de bem, grandes homens do passado que os atuais não estão sabendo dignificar.